Evangelho de Jesus segundo o médico Lucas. O capítulo é o de número 15. E eu quero ler com você o versículo de número 3. Quero parabenizar aos avós, Pastor Trabalho, pastora Nancy, parabéns pelo netinho. Deus abençoe a Viviane. É uma alegria, uma felicidade, a gente acompanha de longe. Deus abençoe. Lucas capítulo 15, versículo 3. Quantos acharam que digam amém? Amém. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que encontre? E assim que a encontra, coloca sobre os ombros cheios de júbilo e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje eu encontrei a ovelha que estava perdida. Pai, glorificamos ao teu santo nome. Queremos, Senhor, ser grato a ti. Paulo escreveu aos Efésios e disse: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. E queremos aproveitar essa oportunidade que o Senhor está nos dando essa noite e te adorar com todo o fôlego que há em nós, com toda a força que há no nosso ser. Queremos prestar a ti, Senhor, adoração. Queremos prestar a ti, Senhor, uma adoração perfeita, porque sabemos que o Senhor requer de nós o nosso melhor. Então, Pai, essa noite eu te peço, usa-me como uma flecha da mão de um arqueiro, que a tua palavra possa ser direcionada a corações aqui hoje. Senhor, eu estou 100% dependente de ti. Fala na minha boca, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos. Como um vaso na mão do oleiro eu me coloco nessa hora. Guia-me, Senhor, por onde quer que eu andar. Fala conosco e tenha uma conversa de pai com filho essa noite aqui na Peniel. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Você pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, o texto que nós lemos aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, o capítulo de número 15, nós vamos encontrar Jesus ele falando sobre 3 parábolas. Eu costumo dizer que o capítulo 15 de Lucas é o capítulo das coisas perdidas, porque Jesus ele começa falando primeiro sobre a parábola da ovelha que se perde, que foi o versículo que lemos. Ele fala do pastor que tem 100 ovelhas e em determinado momento da caminhada, ao contá-las todas, ele percebe que agora já não tem mais 100, tem 99. Ele deixa as 99 juntas no rebanho e vai atrás da ovelha que se perdeu. Na segunda parábola, Jesus vai falar sobre uma mulher que tem 10 dracmas. E depois que ela conta as dracmas que tinha, percebe que já não tinha mais 10. Havia perdido uma dracma. E esta mulher começa a vasculhar toda a sua casa, procurando a dracma que havia perdido, até encontrar aquela dracma. Na terceira parábola, Jesus vai falar sobre o filho pródigo.
ele vai dizer que um filho mais novo perde a herança que lhe pertencia, que ele era de direito, e resolve sair da casa dos seus pais, gasta toda essa herança e percebe que está perdido num mundo que ele não conhecia, porque até então ele estava acostumado com o conforto da casa dos seus pais. E ao perceber que está perdido no mundo que não conhecia, ele vai dizer: os trabalhadores na casa dos meus pais estão melhor do que eu. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou lhe pedir que ao menos ele me receba como seu servo. E ele resolve voltar, e a história é linda quando diz que parece que o pai o espera, porque ele guarda um novilho cevado para um momento especial, e quando seu filho volta, ele convida os seus servos, o irmão mais velho, e diz: vinde comigo e alegrai-vos, porque o meu filho que estava morto reviveu. Jesus fala sobre 3 situações de coisas que foram perdidas. O começo do capítulo de número 15, nós vamos ver algo que era a cara de Jesus. O que, Diego? A história vai dizer que os escribas e fariseus encontram Jesus conversando com alguns publicanos, e o texto vai dizer que ele conversava com publicanos e pecadores. Os escribas e fariseus eram muito religiosos, eles conheciam a Torá, eles conheciam a lei, também conheciam, mas eles eram extremamente religiosos. E Jesus, desde o seu início do ministério, ele nunca veio falar de religião. Jesus em nenhum momento ele falou de religião. A missão de Jesus quando veio à terra foi pregar o amor de Deus Pai, que era transbordado nos corações. Ele veio mostrar que Deus, mesmo sendo um Deus perfeito, era capaz de habitar em uma criatura imperfeita, que é você e que sou eu. Jesus veio mostrar que mesmo sendo um Deus tão grande, como diz o texto de Jó, a ninguém despreza. Ele consegue usar você, mesmo tendo tudo na palma das suas mãos, o globo terráqueo está na palma da mão de Deus, mas Ele é capaz de habitar dentro deste coração que está aí dentro de você, mesmo sendo tão grande. E Jesus veio mostrar justamente isso, que Deus era bem diferente do que muita gente falava e pregava. O Deus que apenas trazia justiça, o Deus que castigava, que matava. Jesus veio mostrar que era bem diferente do que alguns pregavam. E justamente os escribas e fariseus achavam que as pessoas eram descartáveis. Eles não conseguiam entender como que alguém errava podia ser perdoado. Tanto é que quem é que está com Jesus? Os publicanos. E os publicanos não eram aceitos. Eles olhavam para essas pessoas e diziam: Jesus, sendo o rei dos judeus, se apresentando como rei dos judeus, um homem santo, não pode se misturar com elas, não pode estar junta com elas. E Jesus, ele veio justamente para quebrar protocolos, porque se tem uma coisa que Deus não respeita é protocolo. Ele nunca seguiu o protocolo, ele sempre andou na contramão da lógica, ele sempre andou na contramão do protocolo, porque o protocolo diz que aquele que erra não pode mais voltar a ser como era antes. Aí vem Jesus, pega o caído e faz cumprir o que Davi disse lá no livro dos Salmos: o justo cairá 7 vezes, mas de todas as 7 o Senhor o levantará. E quando Jesus se reúne com aqueles homens, ele se reúne para mostrar que aquela era a sua missão. Era de pregar para quem ninguém queria pregar. Era de falar do amor de Deus para quem a sociedade não queria mais falar. E Jesus começa a falar sobre a parábola da ovelha perdida. E quando eu fui ler essa parábola da ovelha perdida, eu encontrei algumas coisas aqui que me deixaram surpreendidos. Eu queria entender porque
Em determinado momento, em alguns pontos da Bíblia, o Senhor disse o seguinte, que Ele era o pastor e que nós somos as ovelhas. O Senhor em outro momento vai dizer que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E eu queria entender por que Jesus nos comparou à ovelha. Porque em outro momento da Bíblia, no livro de Isaías, a gente vai ver o Senhor, a palavra de Deus nos comparando à águia. Os que confiam no Senhor subirão como águia, renovarão as suas forças, voarão e não se cansarão. E quando a gente vai estudar um pouco acerca da águia, a gente vai ver suas atribuições, suas qualificações, e vai perceber que a águia, ela é capaz de se renovar quando já está toda velha, as penas estão velhas, as garras já não são mais a mesma, quando o seu bico já não é mais o mesmo. A águia, ela entra dentro de uma caverna e passa um tempo lá dentro, e enquanto ela está dentro da caverna, ela quebra seu bico, quebra suas garras, arranca todas as suas penas, e a história diz que depois nasce tudo novo, ela consegue se renovar, e quando todo mundo pensa que a águia havia morrido, ela sai melhor do que entrou dentro daquela caverna e sai totalmente renovada. Então eu entendi porque nós somos comparados à águia. Mas e a ovelha? O que é que a ovelha tem tão de importante, de diferente, que a igreja é comparada à ovelha? Quais são as qualificações da ovelha? Eu fui pesquisar sobre ela e eu descobri a primeira verdade sobre a ovelha. É que a ovelha, ela não consegue, na cadeia alimentar, todos os animais ele tem autodefesa, mas a ovelha é o único animal que não consegue se defender sozinha. Todo animal na cadeia alimentar, quando ele é atacado, ele reage, porque já ouviu a expressão que diz que toda ação exige uma reação. Então todo animal na cadeia alimentar, ao ser atacado, ele consegue reagir para se defender. Mas a ovelha é o único animal que na cadeia alimentar ela não consegue se defender sozinha. É por isso que ela é totalmente dependente do seu pastor. Olha o que Jesus vai falar sobre o texto. Ele vai dizer que existiam 100 ovelhas. E quando o pastor vai contar as ovelhas em determinado momento, ele percebe que não tem mais 100, só tem 99. Então o que é que o pastor faz? Ele deixa as 99 juntas e vai atrás de qual? De uma, da única que havia se perdido. Queridos, pela lógica, aquele pastor teria que cuidar das 99 e apenas lamentar pela ovelha que se perdeu, porque qual seria o maior prejuízo? Perder uma ou perder 99? Mas a diferença é que o pastor sabia que enquanto as ovelhas estivessem juntas em um rebanho, elas estavam mais protegidas, mas a ovelha que estava sozinha, quando fosse atacada pelo lobo, ela não conseguiria se defender. Então ela precisava estar sobre os cuidados do pastor para que ela fosse liberta de todos os seus adversários. É por isso que Jesus vai dizer que o pastor deixa as 99 e vai atrás de uma, porque aquela ovelha que se perdeu estava totalmente fragilizada, e o pastor sabia que sozinha ela não conseguiria se defender, ela estava vulnerável. A Bíblia vai dizer que Davi, ele era pastor de ovelhas, e a história vai dizer que em determinado momento, em uma certa ocasião, quando Davi vai falar com Saul para enfrentar o gigante Golias, quando Davi está em uma espécie de entrevista com Saul, Saul diz: meu filho, deixa eu te colocar minha armadura. Qual é a experiência de batalha que você tem? Eu imagino Davi olhando para Saul dizendo: meu senhor, eu nunca fui para uma batalha.
Meu filho, você já usou alguma armadura? Você já pegou uma espada? Você já enfrentou algum guerreiro? E ele olhando para Saul com toda aquela altura que Saul tinha e dizendo: não, meu Senhor, não enfrentei nenhuma. E eu imagino Saul pegando a armadura dele, colocando a armadura sobre Davi e dizendo: deixa eu ver se serve em você, Davi. Você precisa se defender. Não é fácil enfrentar um gigante como esse. Coloca aqui a minha armadura, vê se cabe em você. E sai Davi, coloca a armadura de Saul, e eu imagino ele tentando se locomover sem conseguir, porque a estatura de Saul era maior do que a de Davi. E a história vai dizer que Davi pega a armadura e diz: Senhor, não dá. Mas deixa eu te contar uma história. Qual é a história, Davi? Meu Senhor, nunca enfrentei um gigante, nunca enfrentei um valente de guerra, mas um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e enquanto eu cuidava das ovelhas de papai, veio um leão, e esse leão tentou matar as ovelhas do meu pai. Eu me agarrei com esse leão, matei o leão, mas não deixei tocar em nenhuma das ovelhas do meu pai. E veio um urso, eu me agarrei com o urso, matei o urso, mas não permiti que esse urso tocasse nenhuma das ovelhas do meu pai. Do jeito que eu protegi as ovelhas do meu pai, eu vou proteger esse povo de Israel. Eu vou enfrentar Golias com o que eu tenho. Aleluia. Diego, não entendi o que é que você quer dizer com isso. O que eu quero dizer é que enquanto a ovelha estiver na dependência do seu pastor, não tem leão, não tem urso que se levante e atinja a sua vida, e atinja a sua casa, e atinja o seu ministério, porque em todos os momentos você está sobre a proteção do pastor Jesus Cristo. Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É Deus quem guia a tua casa, é Deus quem guia a tua vida, é Deus quem guia os teus projetos, é Deus quem guia os teus sonhos. E o que eu tenho que fazer, Diego, só fica no meio do rebanho, e as outras coisas é Deus quem vai fazer na sua vida. Diga para quem está do seu lado: você não consegue, você não se defende só, mas tem um pastor que te defende toda hora. O sangue de Jesus te cobre e protege toda a tua casa. Segunda verdade: a primeira é que a ovelha não consegue se defender sozinha. A segunda é que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Foi Jesus quem disse: eu sou o pastor, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e sabem quem eu sou. A história vai dizer que um certo homem francês estava à beira de um lago, e quando ele estava à beira desse lago, chegou um pastor com 50 ovelhas. E quando esse pastor chegou com as 50 ovelhas, ele começou a conversar com esse pastor e percebeu que chegou outro pastor com mais 50. E quando ele olhou para as ovelhas, ele percebeu que todas elas, nenhuma tinha nada que diferenciasse uma da outra. Elas não tinham nenhuma marca, não tinham nenhum colar, estavam todas misturadas. E surge a dúvida na cabeça do francês: como é que esses pastores vão diferenciar as ovelhas de quem é quem? Chegou outro pastor para complicar a história, com mais 150 ovelhas, e agora ficou 250 ovelhas, tudo misturada. E no meio da conversa, eles conversando, e aquele homem criou essa curiosidade:
como é que cada um ia saber que a ovelha era sua? E a história vai dizer que ainda em um momento da conversa, o primeiro pastor resolve se retirar. E quando o pastor resolve se retirar, ele começa a observar e diz: eu quero ver como é que ele vai perceber agora, como é que ele vai separar agora. E ele diz que o pastor levanta a sua voz e dá um grito. E quando ele dá um grito e anda. Quando ele começou a andar, as 50 ovelhas que veio com ele, escutou o som da sua voz e disse: está na hora da gente ir embora, nosso pastor está chamando, vamos lá, vamos embora. Daqui a pouco outro chamou as 50 e elas foram embora, e assim sucessivamente. A Bíblia vai nos falar do profeta Elias, e vai dizer que quando Elias vence o seu maior desafio até então, que é o desafio com os profetas de Baal, ele recebe a grata notícia de que Jezabel queria o matar. Ele resolve ir para o deserto, do deserto resolve ir para a caverna, e a história vai dizer que quando Elias estava na caverna, algumas coisas aconteceram. Veio um fogo que arrebentou tudo. O fogo saiu queimando tudo, consumindo tudo. E se fosse no dia de hoje, alguém teria falado até em línguas quando visse o fogo daquele. Porque as coisas estão tão difíceis hoje, que um dia um pregador foi pregar na escola bíblica de Obreiro, e quando ele começou a pregar, pastor Tavares, ele disse: eu estou sentindo algo aqui hoje. E o povo começou a glorificar, a igreja foi glorificando, alguns se emocionaram, e ele olhando tudo aquilo, quando o povo começou a diminuir o volume, ele disse: o que eu estou sentindo é uma forte dor no abdômen. Porque só o fato de dizer que estava sentindo alguma coisa já gerou no povo que era a presença, que era algo revelador. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Elias espera, e daqui a pouco uma brisa suave, glória a Deus, vem sobre aquele lugar. E quando vem a brisa, Elias sai, se apresenta e diz: pode falar, Senhor, eu estou pronto para ouvir o que tu tens para falar. Aí Deus fala para Elias: o que fazes aqui, Elias? Aleluia. Quem conhece a voz do seu pastor não se embaraça com as propostas desta vida, não se embaraça com as propostas desse mundo, porque nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que parece é. Tem coisa que é o diabo colocando na sua frente para que você atrapalhe todo o projeto que Deus tem preparado para a tua vida. Mas quem conhece a voz do seu pastor não é levado por emoções, ele sabe esperar o tempo de Deus chegar na sua vida. Ele entende que todas as coisas são no tempo de Deus, e quando chega o tempo de Deus, não tem quem arranque o que Deus tem preparado para a sua vida e para a sua família. Eu vim aqui essa noite te dizer que se você reconhece a voz do seu pastor, você não vai se atemorizar pela situação presente, você não vai se atemorizar pelas tempestades que têm se levantado. Se você conhece a voz do seu pastor, você não vai desistir por causa das circunstâncias presentes da sua vida. Se você conhece a voz do seu pastor, você vai entender que tudo isso que está acontecendo é Deus dizendo: eu estou moldando você, eu estou preparando você, deixa eu te amassar, deixa eu te machucar, oh glória, deixa eu preparar você. Deus não dá coisas grandes para quem não tem estrutura para receber coisas grandes. Deixa Deus te dar estrutura, deixa Deus te preparar, deixa Ele te moldar. Escute a voz dEle, que essa noite te diz: não temas, porque eu sou
sustentado por Deus aí essa noite. Seja tocado pelo Espírito Santo aí essa noite. Seja sustentado pela mão do Eterno, que hoje ovelha não fica de pé se o pastor não sustentar ela. Ovelha não aguenta a trajetória se o pastor não a alimentar. Essa noite no culto de Santa Ceia, Deus te trouxe aqui para renovar as tuas forças e te dizer: ouça a minha voz, ouça a minha voz. A maldição será quebrada, a maldição será transformada em bênção, porque contra a casa de Jacó não há encantamento. Provoca quem está do seu lado e diz assim: ouve a voz do teu pastor. Aleluia. Oh, glória. Porque tem hora que você escuta todo mundo, menos o Deus que você serve. Tem hora que você escuta o pessimista. Você escuta os 10 que subiram com Josué e Caleb para espiar a terra. Você escuta aquele que não tem fé, só não escuta o que Deus falou para você. Se Deus disse que vai abrir, está aberto. Se Deus disse que vai fazer, está feito. Se Deus disse que vai gerar, está gerado, querido. Diego, não estou vendo, aí não é para você ver. Tem coisas que Deus gera em silêncio. Tem coisas que Deus faz sem mostrar. E Diego, quando é que eu vou ver? Quando estiver pronto, Ele vai dizer: receba, tome posse, é seu, eu preparei para você. Guarda, escuta a voz do teu pastor. Terceiro, existem duas coisas que o pastor usa para corrigir as suas ovelhas. Uma se chama vara e outra se chama cajado. O salmista Davi, como pastor que era, ele vai dizer assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Diego, como era o cajado? Era uma espécie de madeira que tinha a ponta como um anzol. E o que é que o pastor fazia, Diego, com as ovelhas? Quando as ovelhas estavam todas em rebanho e uma resolvia sair do rebanho e começava a errar o caminho, o pastor pegava o cajado. Como é bom ter essa ovelha aqui hoje, porque tem como mostrar como era. O pastor pegava o cajado e lançava exatamente aqui, no pescoço dela. Quando lançava no pescoço dela, que encaixava, ele puxava ela. E aquele puxão nela era para fazer ela entender que o caminho que ela estava indo não era o caminho que o pastor queria que ela fosse. Alguns entenderam. Diego, aquilo doía muito. Diego, aquilo machucava demais. Mas existem dores que são suficientes. Vou repetir isso. Existem dores que são necessárias. Diego, perdi algumas pessoas na minha trajetória. Gente que eu perdi, que eu olhava e dizia: esse aqui é uma pessoa em que eu posso confiar, eu posso me sentir guardado. E eu perdi. Não perdeu. Se Deus tirou da sua vida, porque não era seu. Porque tem momento que Abraão tem que se separar de Ló. O projeto é muito grande para Ló entender. Não pode estar junto. Tem hora que Deus tem que tirar algumas coisas da tua vida para que essa tenda possa crescer, para que a tenda possa se alargar. Tem coisas que Deus tem que tirar.
E isso é dolorido, Diego, é doloroso, é. Porque tem coisas que a sua mente não consegue entender. Tem traições que sofremos que nós não conseguimos aceitar. E parece que Deus gosta de nos ver sofrer, porque na sua onisciência Deus podia ter evitado aquilo. Deus podia ter feito com que não acontecesse, mas parece que Ele é um pai carrasco, que Ele olha o filho, percebe que o filho vai sofrer e deixa. Mas não é isso. É porque no meio das dores Deus te ensina algumas lições. Aleluia! As maiores lições não são nas maiores vitórias. As maiores lições aprendemos nos maiores fracassos. Glória a Deus. Como é que você conseguiu andar? Como foi para você aprender a andar? Já viu uma criança sair da maternidade e já sair andando? Os primeiros passos ela leva muito tombo. Ela cai, o pai vai lá, levanta. Antes colocava-se um andajá, hoje ela não pode mais. E aí tem que deixar ela ir com as suas próprias pernas. E ela levanta, começa a andar novamente, daqui a pouco cai de novo. Aí o pai vai lá, pega ela. E a mãe fica logo preocupada. Segura a bichinha, não deixa ela cair de novo, pode ser que machuque. E o pai olha e diz, não, ela tem que aprender a andar sozinha. Ela tem que conseguir andar sozinha. Deixa ela cair, não tem problema. Se ela cair, eu levanto ela, coloco de pé de novo. Deus está falando para você aqui hoje. Ela está dizendo, tentou uma vez, não conseguiu. Levante-se, tente de novo, eu vou lhe ajudar. Tentou uma vez, não teve sucesso. Levante-se, tente de novo, eu vou lhe ajudar. O problema não está em cair, o problema está em continuar prostrado. Deus quer lhe levantar essa noite, lhe colocar de pé, lhe dar uma nova oportunidade. O sangue de Jesus nos deu uma nova oportunidade. Onde estávamos? Quem éramos? Cegos, nus, pobres e miseráveis, condenado ao pecado, mas veio Ele como um cordeiro mudo, aleluia, nascido de Maria, nascido em Belém, criado em Nazaré, homem de muitas dores. Beleza não tinha que atraísse a nossa atenção para Ele, aleluia, puro sem pecado, mas fez-se impuro por causa dos seus pecados, aleluia, se entregou para ser morto em morte de cruz, carregou uma cruz que não era dele, a cruz era minha, era sua, a cruz era nossa, sentiu chicotadas com dores inimagináveis, dores terríveis, chicotadas que arrancavam carne do seu corpo por causa dos ossos de carneiro na ponta do chicote, aleluia, cruz de espinhos que furaram a sua cabeça, tanto sangue derramado, e tudo isso Deus fez para te dar uma nova oportunidade, aleluia. Sabe qual é a maior raiva do diabo? Sabe qual é a maior raiva do diabo? A maior raiva do diabo é que ele só precisou errar uma vez, e a única vez que ele errou, o Senhor o tirou do céu e nunca mais lhe deu uma nova oportunidade. Aí vem você, coisinha boa, cocadinha de sal, aí mesmo com todas as tuas imperfeições e pecado, a Bíblia diz que todos os dias Deus nos dá uma nova oportunidade. Oh glória! Aí vem você que mesmo com tanto defeito, João vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado que pode perdoar os teus pecados. Ei, ovelha, essa noite Deus te trouxe aqui para dizer, eu não vou parar o projeto que comecei
comecei em você. Eu não vou parar o projeto que comecei na sua vida. Mas e essas dores que eu estou sentindo faz parte. E as decepções que eu tenho sofrido durante todo esse ano faz parte. E os amigos que me traíram também faz parte. Depois que tudo isso passar, você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Se tem alguém que acredita nisso, glorifique o Senhor. Deixa eu encerrar. Quarto, primeiro eu disse que a ovelha não consegue se defender sozinha. Segundo, eu disse que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Terceiro, eu disse que o pastor usa a vara e o cajado para advertir e guiar a ovelha. Quarto, existe uma brincadeira entre as ovelhas que quando eu vi, eu dei risada. Os historiadores vão dizer que durante a noite a ovelha ela brinca e naquela brincadeira elas batem uma na outra. Elas batem cabeça, batem parte do corpo. E como é bem representado aqui, a ovelha ela tem muita lã. E o peso do corpo físico, da massa física em si, não é tão pesado. O que pesa mais nela é a quantidade de lã. A história vai dizer que enquanto as ovelhas elas batem uma na outra, por causa do peso da lã, e elas têm as patas curtas, a história diz que algumas caíam, e quando elas caíam com essa parte aqui, a parte de baixo da barriga para cima. E aí as patinhas curtinhas, elas tentavam virar e não conseguiam. Elas tentavam desemborcar e às vezes não conseguiam. E a história vai dizer que se elas passassem cerca de 1 hora nessa posição, elas iam perdendo o fôlego. É como se comprimisse toda a parte respiratória da ovelha. E ela vai perdendo o fôlego até morrer, até chegar à morte. E depois, quando eu fui lendo isso, a parte final me emocionou. Os historiadores vão dizer que enquanto as ovelhas estão brincando, o pastor das ovelhas, pastor Tavares, está caminhando entre elas. Glória a Deus. Me permita, pastor, descer. E disse que à noite isso acontece. E enquanto elas brincam, quando uma caía, que já estava muito tempo naquela situação, já perdendo o fôlego, quando ela menos esperava, quem é que estava chegando? O pastor. Porque o pastor sempre chega na hora certa. Oh, glória! Ah, irmão, provoca esse vizinho e diz assim: ele vai chegar na hora certa. Que a socorra, que o fôlego está indo embora. Aí a história diz que já vem um pastor, pega na patinha da ovelha, vira ela, e é como se estivesse dizendo para ela: volta a respirar, minha filha, porque aquilo que era para ser morte, eu estou trazendo vida. Quem é que recebe essa palavra? Levante a sua mão direita. Em nome de Jesus eu quero liberar essa palavra profética para a sua vida. Aonde era para existir morte, Jesus está trazendo vida. Vida para os teus
noite, através da santa ceia do Senhor, Deus vai renovar as suas forças. E assim como ele fez lá no Egito Antigo, quando ele disse a Moisés: Moisés, mata o cordeiro, porque de meia-noite o anjo da morte vai passar aqui e vai matar todos os primogênitos. Na casa de Faraó ele vai entrar, vai matar o seu primogênito, mas quando chegar na vila dos judeus, na casa que tiver o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, esse anjo da morte não vai poder entrar. Aí a Bíblia vai dizer que vem ele, passa na casa de Faraó, leva seu primogênito, passa na casa dos egípcios, leva o primogênito, mas quando chega na vila dos hebreus, que chega na porta da casa de um hebreu, tem lá a mancha de o sangue do cordeiro, e quando ele olha diz: aqui eu não posso entrar, aqui é viagem perdida. Eu vim te dizer essa noite que toda a sua casa está coberta pelo sangue do Cordeiro de Deus. E Deus está dizendo hoje: é livramento, é livramento, é livramento, é Vou encerrar agora. Mas Diego, meu filho ainda não é crente, meu esposo não é crente, a esposa não é, mas tem alguém na família que está orando. Tem alguém na família que está orando. Deixa eu contar algo rápido aqui. Novo, não era crente, meu pai também não era, não queria que ninguém fosse crente, minha mãe não era, ninguém era. Mas mesmo sem ser crente, eu queria aprender a orar. Eu ia para a igreja escondido do meu pai. Meu pai rasgou várias bíblias minhas. Era terrível meu pai. E aí eu ia para a igreja escondido com a vizinha, que era crente da Assembleia de Deus. Eu escondido com ela, e meu pai dizia: foi para onde, rapaz? Eu dizia: não, foi na casa do amigo. Mas não ia, eu ia para a igreja. E eu ficava olhando o pastor orar, e esse pastor falava muito rápido. Eu achava que orar era repetir o que o pastor falava. E eu tentava repetir, não conseguia. Um dia, eu muito novo, um dia eu estou chegando em casa, eu digo: Pai do céu, eu não consigo falar como o pastor fala, mas eu vou falar do meu jeito. Protege a minha casa, salva meu pai para que eu possa ir para a igreja com o papai, salva minha mãe, salva minha casa. Eu quero ser feito a tia Maria, que ela é crente, o marido é crente, todo mundo é crente. Faz isso aqui também. E eu disse assim: protege a minha casa. Irmão, meu pai era terrível. Um dia meu pai foi para uma festa que tinha lá Mudana, num clube, um clube fechado, só tinha uma porta de entrada e saída. Quando meu pai sempre andava armado, quando meu pai chegou lá, percebeu que um dos seus amigos ia morrer naquela noite. Alguém tinha ido para matar o amigo dele. Quando ele percebeu, ele disse: rapaz, vou matar fulano, não vou deixar. Ele pegou o revólver que ele estava usando e tinha um globo de vidro que antigamente tinha em casa de festa, no meio do salão da festa. Ele pegou aquele revólver, puxou e deu um tiro no globo. Quando deu um tiro naquele globo, começou uma aglomeração, todo mundo saindo pela mesma porta. E aí ele botou o amigo dele para sair no meio do povo, o amigo saiu, só que quem foi matar o amigo dele viu que ele tinha tirado no globo de vidro. E aí disseram: vamos matar o amigo, ele não deixou, vamos matar ele. Meu pai foi para casa, achou que estava tudo bem. 3 horas da manhã, 14 homens na frente da minha casa. Os 14 homens armados. 3 horas da manhã. Eles dispararam um tiro, irmão, e não sobrou nada na casa. Eu era pequeno. Eu me lembro até hoje os barulhos do tiro. E aí atiraram-se lá na casa. Meu pai, eu lembro, meu pai mandando a gente deitar no chão. Foi aquela agonia. Daquele dia meu pai disse: eu vou mudar de vida.
Mas passou um tempo e não foi mudando. E quando eles terminaram de atirar, o que eu acho interessante é que alguém disse assim: rapaz, não tem como sobreviver nenhum aí. Morreu ele, a família dele toda, para ele aprender que com a gente não se mexe. Mas aquele homem não sabia que um dia mesmo sem servir a Jesus, eu disse a Deus: Pai, proteja a minha casa, proteja a minha família, salva meu pai e a minha mãe para que eu possa te servir. E quer saber da notícia boa? Porque o testemunho é longo. O meu pastor protegeu todo mundo. Quem era para ter morrido está aqui pregando para vocês. E meu pai, que era para ser morto, está enterrado, hoje é pastor de igreja. Glorifica ao Senhor Jesus